CBN Jornal da Manhã, nosso quadro Por Dentro da Indústria, onde, obviamente, como o nome sugere, você vai receber informações ligadas à indústria no estado do Amazonas. Hoje nós vamos começar conversando, com o coordenador da comissão CIEAN de Logística, CIEAN, que é o Centro da Indústria do estado do Amazonas. A gente recebe aqui por telefone Augusto César, a quem eu agradeço por ter aceitado conversar conosco. Seja bem-vindo, Augusto. Bom dia, boa terça-feira. Bom dia a todos, bom dia para a sua audiência também. Bom, eu acho que para a gente começar esse quadro Por Dentro da Indústria, a gente não podia falar de outra coisa senão o impacto da seca atual na nossa indústria, né? Eu lembro bem que do ano passado tivemos alguns anúncios aí até, por conta da seca do ano passado, a respeito de férias antecipadas, produtos, insumos que não chegavam, tinham dificuldades para chegar por conta da seca dos rios. Eu queria que o senhor comentasse com a gente como é que está a situação desse ano, se é uma situação semelhante, eu imagino que não, mas se é uma situação semelhante ou se por conta do planejamento que foi feito pelo Estado, se é uma situação melhor em relação ao ano passado, Augusto. Bom, em primeiro lugar, a indústria se preparou bastante para esse momento. As empresas fizeram, em sua grande maioria, um estoque adicional. A gente percebe por pesquisa primária realizada que pelo menos 45% das empresas fizeram cerca de 2 meses de estoque adicional para enfrentar a seca. Então, isso é uma preparação muito relevante. Os 2 terminais portuários privados de Manaus montaram pier provisórios próximos a Itacoatiara, tanto superterminais quanto o Porto Chibatão possuem infraestrutura. Os grandes armadores que fazem navegação de longo curso e cabotagem para Manaus, o que eles estão fazendo é transbordando os contêineres dos grandes navios para balsas nesses 2 piers temporários estruturados próximos a Itacoatiara. Foi tudo iniciativa privada dos terminais portuários fazerem isso. E os armadores estão cobrando uma sobretaxa da seca, que está agravando muito o custo da indústria e do comércio da cidade de Manaus para enfrentar a seca. Do ponto de vista de infraestrutura, há uma promessa de dragagem que ainda não aconteceu e, por isso, o rio está com essa restrição de calado numa região ali da Foz do Madeira e do Tabocal, e os navios precisam fazer esse transbordo lá próximo a Itacoatiara, ou seja, os grandes navios não estão chegando até Manaus com os contêineres, e esses navios estão atracando lá com mais ou menos 70% da capacidade por conta do tempo e da janela de atracação para fazer esse transbordo nessas 2 estações de transbordo de carga lá próximo a Itacoatiara. Só para explicar para o ouvinte, esses grandes navios, eles chegam ali na estação em Itacoatiara, o transbordo que você fala é tirar esse insumo que vem num navio grande, passa para um navio menor, esse navio consegue chegar, uma embarcação menor, essa embarcação consegue trazer esse insumo até aqui, claro, imagino eu que numa velocidade menor do que a habitual, mas pelo menos o insumo chega, Você tocou de fato, os navios eles chegam com contêineres, esses contêineres saem dos navios grandes e colocam em balsas. Não são exatamente, para ter uma visão bem clara, é um navio grande e coloca em balsa, todos nós conhecemos balsa da nossa região, e essas balsas chegam até Manaus. Tá certo. Você tocou num assunto muito importante, que é a questão das dragagens, que, aliás, já estão sendo prometidas há muito tempo, desde o começo do ano, eu diria que o governo estadual pediu esse auxílio ao governo federal. O governo federal disse que daria esse auxílio. Até agora, pelo menos, a dragagem nos 4 pontos pelos rios do Amazonas não aconteceu, Isso está atrapalhando muito vocês? Se a dragagem, se não, ela deve acontecer. E quando ela acontecer, vai ajudar bastante? Vai permitir a passagem desses grandes navios direto para cá? Isso é um ponto bastante polêmico, depende muito de quem responde essa pergunta. A minha posição particular é que a dragagem ano passado foi inútil e esse ano será inútil novamente. Eu tenho bastante dúvida se a dragagem é a obra mais apropriada para o problema e se ela resolve o problema. Todavia, eu compreendo aí o governo do estado, o governo federal, o DENIT, os órgãos que tratam com o assunto, eles enxergam a dragagem como a potencial solução, mas na minha posição, o que deveria ser feito é um estudo para verificar qual a obra mais efetivamente viável para enfrentar esse problema. A seca que nós temos é uma seca histórica, uma seca extrema. Nesse ano, nesse momento, está mais baixo o nível do rio do que estava o ano passado. Por outro lado, houve uma dragagem no ano passado que devolveu
e trouxe algum calado adicional para esse ano. A região passa milhões de toneladas de sedimento todo o tempo, então é uma região muito complexa, pouco compreendida, e o que a gente tem defendido é que sejam feitos estudos para ver a solução mais adequada. Por exemplo, talvez seja uma solução mais adequada um canal, e não simplesmente a dragagem. Talvez o próprio fluxo do rio leve os sedimentos, se for pensado uma obra de um jeito específico. Então, depende muito da solução de engenharia que vai ser feita. O projeto que está em curso é um projeto de 5 anos, que o DENIT fez a contratação, e eles estão com essa expectativa de manter isso de maneira continuada, de tal forma, ao longo do tempo, eles conseguirem entregar a circulação dos navios. Há uma intenção de resolver o problema, isso é louvável, há uma intenção de enfrentar o assunto, isso realmente é louvável, mas ainda há pouca clareza da solução. Felizmente, os 2 terminais privados colocaram essa solução de transbordo de carga e independe da dragagem dar certo ou não. Ou seja, essa visão de que não daria certo era a visão que era compartilhada por mais gente, uma vez que se não tivesse feito a estação de transbordo de carga próximo a Itacoatiara, a gente tivesse acreditado que a dragagem daria certo, a gente estaria no mesmo momento de crise do ano passado, só que 3 semanas antes, que é o que aconteceu na prática. Estamos 3 semanas mais cedo com restrições de navegação para acessar Manaus. Ano passado a indústria enfrentou 1,4 bilhões de reais de custos adicionais, e esse ano a gente está antevendo aí pelo menos 500 milhões de reais de custos adicionais para fazer a logística do polo industrial de Manaus. Eu lembro que quando os portos provisórios foram anunciados meses atrás, eles surgiram até como um plano B em relação às dragagens, né? Se a dragagem não der certo, teremos os portos. E está sendo meio que o inverso, né? Porque a dragagem até agora não aconteceu. Os portos, felizmente, né? Que bom que estão esses portos provisórios atuando, né? Para não ficar tão complicada a nossa situação. Para a gente finalizar, coordenador, a gente ainda não chegou no ápice da seca deste ano, né? Infelizmente, a velocidade da descida das águas está reduzindo de fato, mas certamente nós bateremos aí nesta semana a seca histórica. Você disse que a indústria se preparou bem melhor, né? Bem mais neste ano, estão então, imagino eu, que trabalhando já dentro do planejado, mas não chegamos ainda no ápice. Ao chegarmos e talvez ao passarmos do recorde do ano passado, você acha que os planos ainda abraçam o que está por vir neste ano, ou ainda há alguma preocupação adicional por parte de vocês? Na nossa visão, o plano está funcionando muito bem. Com a forma que foi feita das estações de transbordo, a gente não vai ter um retardo tão grande. Talvez até se mostre um plano excessivamente cauteloso, o que é positivo, ou seja, ele deve funcionar em toda a sua extensão, sem trazer nenhum problema. Há ainda uma medida que foi tomada por parte da ANAC, da Agência Nacional da Aviação Civil, que é permitir aviões estrangeiros fazerem o trânsito de cargas nacionais ao longo de 40 dias aí para enfrentar esse período mais severo. Então isso deve adicionar uma capacidade extra de transporte de carga para Manaus, e isso tudo está funcionando muito bem. A gente antevê bastante custo e percebe bastante custo, mas num patamar muito menor do que no ano passado e numa condição de muito mais tranquilidade do enfrentamento do problema. O ano passado foi uma seca extrema, para muita gente inesperada. Esse ano foi uma seca extrema, mas esperada por todos, já por tudo que indicava desde cedo do ano. Perfeito. Coordenador da Comissão CIAN de Logística, Augusto César, lhe agradeço, viu, por ter aceitado conversar conosco, trazer seu pensamento e alguns esclarecimentos também em relação à seca e à indústria. Bom trabalho para vocês, espero que o planejamento continue bem, né, funcionando como está funcionando, que a indústria não passe por grandes problemas. Grande abraço, boa terça-feira. Perfeito, muito obrigado, um grande abraço e ficamos na torcida aí de estudos mais profundos sobre a infraestrutura da Amazônia para que possamos resolver esse problema de competitividade no longo prazo. Perfeito.